religiosas, inclusive cristãs, o ensino de que o ser humano, dependendo do seu esforço e do seu empenho, dependendo de algumas virtudes, de algum merecimento, pode alcançar, pode galgar patamares elevados e então se achegar ao Senhor. O texto bíblico não diz isso para nós. Vamos ler alguns textos? Vamos dividir. Everton, abra para nós o livro de Jó, capítulo 9. Isaías, irmão Isaías, abra por favor Salmos. Presbítero Itamar, abra para nós por favor Atos 17. Jó capítulo 9. Não estou gostando muito das posições dessas câmeras, porque quase todas elas mostram assim um estacionamento surgindo aqui no topo do meu cérebro. Porque as entradas já estão notórias, não dá para notar, né? Mas tem uma rotatória, né? Porque tem a entrada, uma rotatória, e as câmeras lá no alto. Eu acho que eu vou dar o estudo lá em cima ali para ver se melhora um pouco. Tá travado aí o negócio? Tá, né? Internet, né? E pior que travou, né? Bem em cima assim no cuco. Está travado bem olhando assim para... rapaz, a Bíblia realmente ela é verdadeira. Quando fala sobre os dias passarem tão rápido, né? Jó capítulo 9, Everton, verso 32 e o 33. Olha só que interessante Jó falando. Jó está argumentando lá com os seus amigos acerca de Deus. Ele diz: porque ele, né, Deus, não é homem como eu, a quem eu responda vindo juntamente a juízo. Eu não posso requerer a presença de Deus e acioná-lo judicialmente. Não há entre nós um árbitro que ponha a mão sobre nós ambos. Não existe autoridade sobre ele, como existe comigo. O Salmo 114, versos 5 e o 6. Não, Salmo 114, versos 5 e verso 6. Esse é o 114, verso 5. Na sua confissão está 113? Então está errado nessa confissão. Eu estou lendo na confissão. Diz o quê? É isso mesmo. Na confissão aqui está errado. Não, a referência que está errada. A transcrição está certa. Está escrito: quem há semelhante ao Senhor nosso Deus, cujo trono está nas alturas, que se inclina para ver o que se passa no céu e sobre a terra. Só que está escrito a referência 114, não é 113. Certo? Quem há semelhante ao Senhor, ele que se inclina para ver. Ninguém chega lá. Não adianta tentar construir
uma torre para chegar aos céus, não vai ser possível. Não é possível fazer sacrifícios de se autoflagelar para se achegar mais perto de Deus. Não há sacrifícios capazes de nos aproximar de Deus. Não há nada que o ser humano faça que lhe torne mais aceitável diante do Senhor. Nada. Não tem expressão de fé, sacrifício de fé, doações volumosas, vultuosas. Não há nada capaz de fazer com que o homem se chegue ao Senhor, porque há uma distância intransponível para o ser humano. Deus é quem se achegou até nós, e esse achegar-se até nós é por meio de um pacto, de uma aliança. Atos 17, 24 e 25. Exatamente. Ele que é a fonte, Ele quem toma a iniciativa, Ele que é apto para diminuir essa distância, esse obstáculo intransponível. Ele não recebe nada, nada chega até Ele, irmãos. Você entendeu uma coisa? Nada que nós façamos chega até o Senhor. Nada que nós venhamos a fazer chega até o Senhor. Nada. Mas pastor, mas a nossa oração não chega até Ele, o culto não chega até Ele. A Bíblia não diz que subia um aroma agradável às narinas do Senhor? E aí? Como resolver isso? Chega ou não chega? Chega até o Senhor ou não chega até o Senhor? Única e exclusivamente por causa de Cristo. Cristo é quem faz chegar. Cristo é quem faz chegar as nossas preces. Cristo é quem faz com que o culto seja aceitável. É por isso que no culto do Antigo Testamento era necessário a remissão de pecados, era necessário o sacrifício do Cordeiro, que simbolizava o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. Tira Cristo da parada, tira Cristo da história, tira Cristo do culto, tira Cristo da fé, o Senhor não recebe. Pode falar, presbítero Itamar. Tudo. E o próprio Espírito Santo não agiria sem o sacrifício de Cristo. Sem Cristo, sem o sacrifício de Cristo, sem a obra de Cristo, não há nem ação do Espírito Santo. Jesus disse: convém que eu vá, porque se eu não for, o outro Consolador não virá. Porque ele não pode agir no inimigo. Ele não pode agir no inimigo. Ele não pode agir contra a justiça de Deus e tratá-lo com carinho e deferência. Ele tem que agir com justiça. Eu tenho que consumi-lo. Mas quando Cristo pagou na cruz por ele, ele já não deve mais. Então agora o Espírito Santo pode adentrar nesse coração, porque esse coração foi transformado. Essa vida foi transformada. Certo? Isso é tão importante. Muda nossa mentalidade, por exemplo, de culto. Existem muitas coisas que são inseridas no culto, que são elaboradas para que aconteça no culto, ou nas programações da igreja, programações religiosas, que visam agradar pessoas, que visam tornar mais agradável para elas, mais acessível para elas. Tem necessidade das pessoas. O que as pessoas estão precisando ouvir? O que as pessoas estão necessitadas? Certo? Isso quando é o pensamento ainda de certa forma
saudável, porque existem outros piores, certo? O que atrai as pessoas? O que engana as pessoas? Existem pensamentos desse tipo também. Mas o fato é o seguinte, que o culto, para ser aceitável, ele precisa ser basicamente o que, Eliezer? Antropocêntrico, ou seja, o homem no centro, a necessidade dos homens, ou o interesse dos homens, ou o que agrada aos homens. Tem que ser cristocêntrico. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, aquele texto que a gente recita aqui de vez em quando, ele termina aquele texto lá de Romanos 11, dos 33 em diante, a profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quando ele chega lá na frente, ele diz: porque dele e para ele são todas as coisas. Tudo brota nele, é a partir dele, e é por meio dele, e é para ele. É como se ele fosse a fonte da água, o cano que leva a água, e ele é o reservatório que recebe a água. Tudo é dele, tudo é dele, tudo é por meio dele, e tudo é para ele. A seção 2, ou o parágrafo 2º, vai falar que o primeiro pacto, feito entre Deus e o ser humano, era chamado pacto de obras, ou pacto da criação. Nesse pacto, foi a vida prometida a Adão. Um pacto implica em direitos e deveres. Um pacto, uma aliança, implica em direitos e deveres. Toda vez que eu falo disso, eu faço alusão ao casamento. Quando, durante a cerimônia de casamento, é feito ali um pacto. Aqueles votos que a gente fala votos, na realidade um pacto. É um compromisso que está sendo feito, é uma aliança. Diante de Deus e destas testemunhas, eu recebo você por minha legítima esposa. Prometo, aí começam os compromissos. Amar você na saúde, na doença, na alegria e na tristeza, na riqueza e na pobreza, na juventude e na velhice. Certo? Essa é a minha obrigação, meu compromisso. Agora eu quero ouvir os meus direitos. Falei dos meus deveres. Aí quando chega a vez dela, diz: eu também prometo amar. Opa, então esse é o meu direito. Tá certo? Eu me comprometo em ser fiel como dever e tenho o direito de exigir fidelidade. Porque se ela não for fiel, ela está quebrando o quê? Está quebrando o pacto. Está quebrando. E a gente até põe um anel no dedo, que simboliza o quê? Um anel dourado, anel de ouro, no dedo anelar da mão esquerda, que é o que foi convencionado no nosso, praticamente no mundo ocidental, praticamente, mas não totalmente assim, no nosso país, né? Para mostrar que eu tenho um pacto com alguém, eu tenho uma aliança com alguém, certo? A aliança não é isso aqui simboliza uma aliança, certo? Simboliza esse pacto. Então, nesse pacto foi a vida prometida a Adão. E vida aqui não é só simplesmente o fato de respirar, porque isso ele já respirava. Então, Deus se compromete em dar a vida para Adão e para a sua vida espiritual. Significa vida eterna. Sob a condição, ou seja, Adão teria o direito de receber a vida, de viver uma vida abundante na presença do Senhor, vida física plena, com saúde, com alimentos, certo? Com família, vida espiritual, que é o seu relacionamento com Deus, e vida eterna. Mas o dever de Adão era uma perfeita e pessoal
obediência. No dia que você me desobedecer, quebrou o pacto. Você não vai receber mais essa vida, porque você certamente vai morrer. Tem os textos aí, não vamos ler todos não. Gênesis 2, 16 e 17. Quem pode ler esse? E eu vou pedir o Lucas também. Mirela, lê Lucas, por favor. E o Pietro, Gênesis 2. Gênesis 2, 16 e 17. Mirela, Lucas, capítulo 10. Pode ler você, Pietro, por favor? E o Senhor Deus disse esta ordem: que toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. O problema não é o fruto. Eu até imagino que dessa árvore deveria haver outras lá. Desse fruto deveriam até ver outros. Dá para a gente inferir isso. Vocês podem comer qualquer árvore, qualquer fruto, mas dessa árvore e desse fruto não. Não era uma qualidade de fruto que era proibida, era uma árvore específica. O problema não é o fruto, o problema é o quê? A desobediência. Porque a desobediência implica em quebrar o pacto, certo? Então, o ser humano jamais conseguiria chegar até Deus. Deus se achega até o ser humano fazendo um pacto. E esse pacto implica em direitos e deveres. O ser humano tem o direito de receber vida, mas tem a obrigação, tem o dever de obedecer plenamente o Senhor, totalmente, sem questionar. Lucas, capítulo 10, do versículo 25 até o 28. Este intérprete da lei tinha o propósito de provar Jesus. Não sei se vocês se lembram de domingo, quando eu falei da tentação de Jesus, quando no versículo 13 lá de Lucas 4, diz que o diabo lhe deixou até o momento oportuno. Pode dar a entender que ele foi aparecer mais uma ou outra vez. Não. E eu ainda disse que várias vezes o Senhor estava sendo tentado, estava sendo instigado a abandonar muitas vezes o seu relacionamento com Deus, abandonar a sua missão que ele veio cumprir, certo? Ele estava sendo o tempo todo desafiado a ser incoerente com a palavra, incoerente com os mandados de Deus, descumprir de alguma forma a palavra, entrar em alguma como é que fala? Não é incoerência não, incoerências também, mas enfim, em algum equívoco com a palavra. Eu disse que com os fariseus várias vezes aconteceu, inclusive com Pedro, né? Estavam ali de alguma forma tentando Jesus para que ele não continuasse a sua missão. E aqui com a intenção de prová-lo, ele pergunta para Jesus o que era preciso fazer para herdar a vida eterna.
Na realidade, se voltou, Jesus é quem está fazendo um teste com ele, então. Então Jesus lhe perguntou, ao invés de Jesus responder, Jesus fez uma pergunta: o que está escrito na lei? Como que você interpreta? Então agora virou, ele é que tem que se explicar. E a resposta dele foi, ele resumiu os 10 mandamentos. Os 4 primeiros mandamentos regem nossa relação com Deus. O 5º mandamento, que fala honra teu pai e tua mãe, em diante, agora regula a nossa relação com o próximo. Então, dizer amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo, ele está resumindo o decálogo, os 10 mandamentos. E os 10 mandamentos já são um resumo da lei, tá? Então, esses 2 mandamentos são o resumo do resumo. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. Olha só. Amarás o Senhor teu Deus com todas as tuas faculdades. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. O fariseu disse isso. Então Jesus lhe disse, respondeu corretamente. E viverás. Só fazer isso. Deu para entender? Não é difícil entender. Ame ao Senhor com todo o teu entendimento. Ame ao Senhor com todo o teu sentimento. Ame ao Senhor com todas as tuas forças. Não é fácil entender isso? E ame o teu próximo como a ti mesmo. É fácil entender. Recitar isso é até mais fácil ainda. Aonde está a dificuldade aqui? É só uma dificuldade ou impossibilidade? É uma impossibilidade. É isso que a seção 2 diz para nós. O primeiro pacto feito com o homem era um pacto de obras. Nesse pacto foi a vida prometida a Adão e nele a sua posteridade, ou seja, essa bênção era para Adão e para a sua posteridade, sob a condição de perfeita e pessoal obediência. Era só cumprir que ele receberia a vida, era só cumprir. Mas nós sabemos que ele não cumpriu. Seção 3, e a gente vai mais nessa aqui só, pelo menos agora. Vamos ver o tempo que a gente tem. Eu dividi em 3 partes aí o parágrafo, né? A seção. Diz assim: tendo-se o homem tornado pela sua queda incapaz de ter vida por meio deste pacto. Por que o homem se tornou agora incapaz de usufruir daquela vida oferecida por Deus? Porque ele pecou, porque ele quebrou o pacto. Então ele se tornou incapaz de usufruir, de reivindicar os direitos, porque ele não cumpriu os deveres. Nós vivemos numa sociedade, sobretudo no nosso país, talvez fruto de uma ideologia política ou fruto de uma própria visão acadêmica, certo? Que tem disseminado na população, de uma certa maneira, incutindo nas pessoas que elas têm direitos. Os outros é quem tem deveres, eu tenho direitos. Por que o governo não fez isso? E isso vai muitas vezes sendo aplicado nos relacionamentos. Boa parte das insatisfações matrimoniais, que algumas chegam até divórcio, etc., é porque algum deles está insatisfeito, porque o outro não está atendendo às suas necessidades, os seus interesses. Eu tenho direitos, mas não há nenhum direito que não seja acompanhado de deveres.
você reivindica ter uma saúde melhor, mas se você puder não pagar o imposto, como é que fala? Não é omitir, não, é sonegar. Você sonega. Se você, eu tenho ouvi casos de pessoas que não têm direito a receber o auxílio do governo, que se inscreveu para receber. Tá certo? Ou seja, alguém tem que pagar por mim, alguém paga por mim, eu tenho direitos, eu quero levar vantagens. Com Deus, isso não deu certo. Não cumpriu, não atendeu, não cumpriu a sua parte, quebrou o pacto. Mas Deus não é só justo, porque isso é um ato de justiça. Você foi infiel, não tem obrigações. Você não cumpriu a sua parte, eu não tenho obrigação de cumprir a minha. Deus também ama. E uma coisa não está desligada da outra. Então diz assim, tendo-se o homem tornado pela sua queda incapaz de ter vida por meio deste pacto de obras, o Senhor dignou-se a fazer um segundo pacto, geralmente chamado pacto da graça. Neste pacto da graça, Deus, livremente oferece aos pecadores a vida e a salvação através de Jesus Cristo, exigindo deles, das pessoas, a fé para que sejam salvos, e prometendo o seu Espírito Santo a todos os que estão ordenados para a vida, a fim de dispô-los e habilitá-los a crer. Vamos tentar entender isso um pouco melhor. Pode dar a entender que este segundo pacto aconteceu, ou foi resolvido, foi planejado depois da queda. Então pode dar a entender, numa leitura breve, sem lermos os textos, que depois que Adão não conseguiu cumprir o pacto de obras, então o Senhor criou uma segunda alternativa. Vamos resolver aqui um plano B. Vou pensar em alguma coisa. Eu acho que eu vou fazer aqui um outro pacto com vocês. Não. Tanto o pacto de obras quanto o pacto da graça foram elaborados e determinados antes da criação do homem, ainda na eternidade. Para falar a verdade, só existe um pacto que agrada ao Senhor, que é o das obras. Só há uma maneira de agradar a Deus, cumprindo plena e completamente todas as suas ordenanças. É o único jeito de agradar a Deus. Não tem outro jeito de agradar a Deus. Não tem outra maneira de agradar o cônjuge senão sendo fiel. Tem como agradar o cônjuge sendo infiel? Mas é gente boa, trata bem, mas é infiel. Oséias recebeu uma incumbência de se casar com uma mulher de prostituição, certo? Ele ficava feliz com isso? Algumas vezes Oséias acordava e não via a mulher. Senhor, onde está a minha mulher? Está nos braços de outros homens. O que eu devo fazer? Vai buscar a tua mulher. Para você sentir, Oséias, o que eu sinto. Para você entender, Oséias, o que eu entendo. Para você ver, Oséias, como eu vejo. Está sentindo a dor? Está sentindo o que é a infidelidade? Está sentindo o que é a quebra da aliança? Então agora você vai lá e prega para o povo, porque é isso que o povo está fazendo comigo. Eu vou olhar para o meu povo, cadê o meu povo? Estão prostrados para os Baals, para os Baalins, para os falsos deuses, certo? Com Deus não há outro meio de agradá-lo senão cumprindo irrestritamente todas as suas incumbências e obrigações. Não tem outra maneira.
Quando eu falei sobre isso aqui no ano passado, eu disse assim: Deus não perdoa pecados. Teve gente que ficou meio assustado, me perguntou depois, durante o estudo, falou: mas peraí, volta aqui um pouquinho, pastor, porque eu falei isso e continuei dando o estudo. A pessoa: peraí, pastor, volta um pouquinho a fita. Deus não perdoa pecados? Não perdoa. Perdoa ou não perdoa? O que vocês acham? Sejam sinceros, não está transmitindo, não está? Tá. Você tem que me avisar, gente. Tem que me avisar. Vamos mudar de assunto. Não é possível amar sem ser justo. O perdão de pecados, ou seja, o pacto da graça, estava atrelado ao pacto de obras. A graça, que significa um favor imerecido, receber sem merecer. Receber vida sem ter sido totalmente fiel. Essa graça, esse pacto da graça, está atrelado ao pacto de obras. É por isso que Jesus Cristo, que é a segunda pessoa da Trindade, Cristo, veio até nós como homem, para ser um novo representante da humanidade, um segundo Adão, para cumprir o pacto de obras que o primeiro Adão não cumprira, ser plenamente obediente até a morte, cumprindo tudo. Ele cumpriu durante a sua vida todas as exigências da lei, cumprindo todos os mandamentos. Não terás outros deuses diante de mim, cumpriu. Não farás para ti imagem de escultura, cumpriu. Guardarás o sábado, tudo. Jesus cumpriu tudo, todos os mandamentos, toda a lei e os profetas, certo? E ainda mais, pagou pelos outros que não cumpriram, os que estavam ordenados para a vida. Então, depois que ele cumpriu o pacto de obras, que é o que agrada a Deus, diz ter sido obediente, e portanto, sendo obediente, ele torna-se aceito. Ele ainda morre na cruz pelos outros que não conseguiriam ser aceitos. Ele não morreu na cruz por ele morreu na cruz por nós. E aí então nós não somos olhados pela nossa infidelidade, nós somos olhados pela fidelidade de Cristo. Então, ou seja, o pacto da graça está atrelado ao pacto das obras. Então, todas as vezes que alguém chegou perto de Jesus, de alguma maneira, para tentar impedi-lo de cumprir a sua missão, estava de alguma maneira tentando impedir que nós um dia pudéssemos ser reconciliados. Não existiria pacto de graça se Cristo não cumprisse o pacto das obras. Muitas pessoas, às vezes, já ouvi isso também, elas às vezes nem chegam a afirmar que foram salvas pelas obras, mas que o critério de salvação era obras, e o Novo Testamento inaugura um novo critério. Não é verdade. Em Gênesis 3,15, tão logo o ser humano caiu, quebrou o pacto de obras, ou seja, estava incapaz de cumprir o pacto de obras. Quando o Senhor vai ter com o ser humano, que com Adão diz: foi a mulher que o Senhor me deu, que me fez ver que eu estava nu. A mulher diz que é a serpente. Então ali o Senhor, nesse momento histórico, se faz revelar o pacto da graça. Ele entra em ação. Porque quando Adão e Eva comeram, era para que eles morressem plenamente. Então a graça de Deus já suprimiu a ira. Mas Cristo não tinha vindo ainda.
mas já estava decretado que ele viria. Então, pela certeza da vinda do Cordeiro, a graça alcançada pelo sacrifício de Jesus já aplacou a ira divina para que ela não fosse executada plenamente naquela hora. O fato de coser roupas para Adão e Eva, de prometer o livramento, né? A condenação da serpente ou a condenação de Satanás, já era expressão da graça. Adão e Eva continuaram respirando. O ter filhos foi expressão da graça, porque fazia parte do relacionamento deles com Deus gerar filhos. Então, quando ela, mesmo depois de pecar, concebe, engravida, ela fala com surpresa: foi com o favor do Senhor que eu concebi. Deixa eu ler o versículo aqui como que está. Coabitou o homem com Eva, lá no capítulo 4 de Gênesis, sua mulher. Esta concebeu e deu à luz a Caim. Então disse: adquiri um varão com o auxílio do Senhor. Certo? Porque faria parte da condenação até ela não poder ter filhos, porque fazia parte da bênção ter filhos. A posteridade era sinal da bênção. A Bíblia não diz que a herança dos seus são os filhos, o fruto do ventre, o seu galardão. Então ter filho é um favor do Senhor. Se eu estou em pecado, se eu quebrei a aliança, se eu rompi o relacionamento com Deus, como eu posso receber algum favor? Eu não tenho direito de receber mais favor. Eu mereço agora, eles mereciam morrer espiritualmente, como foram, né, separados de Deus, morrer fisicamente e ir para o inferno, e acabou aí. A graça do Senhor já aplacou a ira divina. E todos no Antigo Testamento foram salvos justamente porque foram habilitados a crer na promessa daquele que viria esmagar a cabeça da serpente. Então, evangelho, que é boa notícia, ela só foi proclamada depois da desgraça. Quando houve a condenação, quando houve a queda, então houve ali o anúncio de boa nova. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a sua descendente e o teu descendente. Este lhe esmagará a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Esse é o chamado proto-evangelho. A partir de Gênesis 3,15, toda a lei, né, os 5 livros do Pentateuco e os profetas e os livros históricos e poéticos estão anunciando aquele que viria para vencer o libertador. Então todos no Antigo Testamento só foram salvos pela fé. É só ler Hebreus 11. Pela fé Abraão, pela fé Isaac, pela fé Jacó. E essa fé não era algo que brotou neles. Eles não tinham habilidades para crer. Eles foram preordenados à salvação e habilitados a crer. Dá para a gente ler alguns textos aqui rapidamente? Eu não sei se dá para digitar aí, Gabriel. Se alguém tiver alguma pergunta, para fazer a pergunta, que aí a gente tenta responder na semana que vem, se for o caso. Mateus 26, 28. Quem pode ler esse? Pode ler, Eliezer, por favor. O outro texto, Romanos 8. Quem pode ler Romanos 8 para mim, por favor? E o presbítero Itamar, Gênesis 3,15. Mateus 26, 28. E isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão do pecado. Nosso Senhor Jesus Cristo, quando está ali celebrando a Páscoa, institui a ceia. Quando ele pega o cálice, ele diz, simbolicamente, né? Não é que aquele vinho se transformaria no seu sangue. Simbolicamente, a uva espremida simbolizava o seu sacrifício. Ele seria espremido, moído, certo?
E esse cálice isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos, não de todos, de muitos, para a remissão dos pecados. Apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 8, verso 3. É você, Neto? Pode? 3. Portanto, se for impossível a lei, no que estava cumprida pela carne, isto fez Deus enviando seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa, pelo tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado. Certo? Aquilo que fora impossível à lei, fora impossível à lei, né? Ou seja, a obediência da lei foi impossível, a salvação em obedecer à lei. Ninguém no Antigo Testamento, nem no Novo Testamento, no que estava enfermo pela carne, a carne estava contaminada, o ser humano está enfermo, está morto nos seus delitos e pecados. Isto Deus fez enviando o seu próprio Filho, se tornando um ser humano semelhante a nós. E então condenou o pecado em Cristo, certo? Ele cumpriu as consequências advindas da condenação, da desobediência. Gênesis 3,15. Só repetindo aqui o parágrafo que nós lemos, falando do pacto de Deus com o homem. Tendo-se o homem tornado, pela sua queda, incapaz de ter vida por meio deste pacto, o pacto prometia vida para o homem. Como ele não cumpriu o pacto, então ele está impossibilitado de receber a vida. Então o Senhor dignou-se a fazer um segundo pacto, geralmente chamado pacto da graça. E eu já disse que esse pacto foi também elaborado, determinado na eternidade. Neste pacto da graça, Deus livremente oferece aos pecadores a vida e a salvação através de Jesus Cristo, exigindo deles a fé para que sejam salvos, e prometendo o seu Espírito Santo a todos os que estão ordenados para a vida, a fim de dispô-los e habilitá-los a crer. Então essa fé não brota no ser humano, o Senhor é quem faz com que ele esteja habilitado para isso. Deixa eu ler alguns versículos aqui para a gente encerrar. Lá no Evangelho de João, capítulo 3, de 5 a 8, se quiser escrever aí para o pessoal lá. Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Ou seja, tem que nascer de novo. Não dá para tentar cumprir a lei. O que é nascido da carne é carne. É descendente de Adão, sou descendente de Adão. Então você é herdeiro da condenação de Adão. Então você precisa nascer de novo. E esse nascer de novo é do Espírito, ou pelo Espírito. E o que é nascido do Espírito é Espírito. O que é nascido do Espírito Santo é Espírito. Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. É o que Jesus Cristo está falando para Nicodemos. E esse nascer de novo, ser nova criatura, é só o Espírito Santo capaz de fazer. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. O fato é que o Senhor enviou seu Filho como único e exclusivo meio para que pecadores condenados ao inferno pudessem ter a sua trajetória transformada.
fossem transformados, tiveram os seus espíritos vivificados, puderam então ser habilitados a crer em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador e usufruírem a partir daí do pacto da graça. Pode ser que eu volte ainda semana que vem um pouco mais sobre isso, quando eu falar sobre Cristo, o mediador. Então eu vou avançar um pouco mais. Quando falar sobre Cristo sendo esse mediador, nós começamos hoje falando que há uma distância grande entre o ser humano e Deus, uma distância impossível do ser humano se achegar a Deus, e nós vamos ver que Jesus Cristo é esse que se coloca nessa distância, nessa brecha, reaproximando aqueles que estavam distantes de Deus. Vamos orar. Eu agradeço a presença de vocês, aqueles que estão também nos acompanhando pelo canal da igreja. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado, ó Deus, porque apesar da má notícia que se recebe, de que por causa do pecado de Adão, todos nós já nascemos condenados, apesar da trágica notícia de que o que se reserva para aqueles que se afastaram do Senhor, que é a fonte da vida, é justamente a morte eterna, notícia trágica esta, Senhor. Muito obrigado porque também nos surpreende com uma boa notícia, a boa nova da salvação, que esses pecadores condenados, como todos nós, estávamos destinados, podemos agora ouvir sobre a salvação em Jesus Cristo, que é justamente aquele que cumpre todas as exigências diante do Senhor, e pela sua morte na cruz, nos livra da condenação eterna e inaugura para nós um novo tipo de relacionamento com o Senhor. Então não são as campanhas que possamos fazer um dia para te agradar, não são os sacrifícios, não são ofertas vultuosas, não são as caminhadas de joelho por quilômetros, não são os altos flagelos que podem fazer com que nós agrademos ao Senhor, não há obra que possamos fazer, não há habilidade em nós. O melhor que nós pudermos oferecer ao Senhor um dia, jamais poderia agradá-lo. Muito obrigado porque nos permite usufruir desse relacionamento com o Senhor a partir da graça, ou seja, do sacrifício e obediência de Jesus. O Senhor nos oferece graciosamente, gratuitamente, um relacionamento de vida com o Senhor e nos garante a vida eterna, não mais a condenação eterna. Louvamos-te por Jesus Cristo, que é o nosso único e suficiente Salvador, e é no nome dele que nós oramos. Amém. Deus abençoe todos que estão nos acompanhando em casa. Domingo teremos nossa transmissão à noite do culto, temos culto presencial pela manhã e à noite. Na quarta-feira que vem nós voltaremos. Pode parecer um assunto muito frio, muito distante, que não tem nada a ver com a sua rotina, que não tem nada a ver com o seu dia a dia, mas saiba que tem tudo a ver com a sua prática de vida. Nossa vida se transforma na prática, no cotidiano, a partir do conhecimento de doutrinas sólidas, certo? Nós não mais seremos enganados pelos mercenários desses dias, dos falsos profetas desses dias, que se apresentam muitas vezes oferecendo recompensas a partir de nossos esforços. Entre na campanha de Gideão para você ser abençoado, nós não caímos nessa, porque não há campanha de Gideão que agrade a Deus, que me torne aceitável diante de Deus. Não tem sacrifício de entregar todos os meus bens para tornar-me aceitável diante do Senhor. Não tem campanha de 13 sexta-feira, nem de 1000 sextas-feiras que me agrada diante do Senhor.
Muitas vezes o meu coração vai dizer: olha só, você errou. Essa semana você fraquejou, você fez o que não agrada a Deus. Como é que você vai orar agora? Você pode ficar meio constrangido de orar, porque a sua consciência está ali te incomodando, que você realmente pecou aquela semana, você fez o que não devia. Então muitas vezes nós somos forçados a achar que se eu me empenhar, eu posso ser melhor aceito pelo Senhor, e se eu não me empenhar tanto, não vou ser aceito pelo Senhor. Eu só sou aceito pelos méritos de Cristo. Sem Cristo nada podemos fazer. Não posso falar com o Pai, não posso ser aceito diante do Pai. Nada que eu oferecer vai ser agradável ao Senhor.